Precisamos ser ousados para dar passos em direção ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, seguir a Jesus sempre será algo muito desafiante. É um desafio segui-lo. Ser discípulo de Jesus não significa que teremos uma vida tranquila, segura e que não iremos passar por dificuldades. Pelo contrário, quem aceita seguir ao Senhor também passa por muitas tribulações. Passa por muitos desafios, momentos de incertezas, momentos onde não conseguimos compreender algumas coisas. E seguir a Jesus não nos faz ter a segurança e a clareza de todas as coisas. E no fundo, Ele nem espera que nós tenhamos tudo isso para segui-lo. A única coisa que o Senhor espera de nós é que precisamos ter para segui-lo ousadia, ter coragem e fé de caminhar em direção a Ele. Ainda que o caminho seja inseguro e instável, como esse caminhar sobre as águas. Ninguém consegue seguir a Jesus se não tiver a coragem de sair de suas próprias seguranças. Precisamos ter ousadia, coragem e fé de caminhar na direção do Senhor. Quem vive apegado às falsas seguranças deste mundo, quem vive querendo ter certeza de tudo, jamais conhecerá a vontade de Deus e jamais será seu discípulo. Seguir a Jesus é tomar, às vezes, um caminho incerto, mas o que nós precisamos fazer é olhar sempre para o Senhor, ainda que não vejamos o chão debaixo de nossos pés. Porque o Senhor se revela àqueles que são ousados, e é na ousadia e na fé daqueles que dão passos, mesmo sem ter segurança, mesmo sem ter um chão debaixo dos pés, assim como Pedro, que desceu da barca e foi caminhando sobre as águas, que iremos de fato desfrutar da presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo de caminhar, não tenhamos medo de ir ao encontro do Senhor, ainda que você não veja solo firme à sua frente. Tenha coragem de conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ouse ter a coragem de descobrir que é o Senhor
Ele é a nossa segurança. Só o Senhor é a nossa estabilidade. Ele é o nosso apoio. Pedro desceu da barca, caminhou e começou a afundar, porque olhou e desviou o seu olhar do Senhor. Mas ele o segurou pela mão. É assim também o nosso caminhar em direção a Jesus. Precisamos ousar, precisamos ter a iniciativa de ir ao encontro dele e descobrir qual é a sua vontade para nós. Peçamos que venha sobre nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.